Olá, professor! Olá, professora! Hoje o assunto é a estrutura de funcionamento de nosso corpo. Vamos apresentar os sistemas digestório, cardiovascular e respiratório. Para iniciar um trabalho dessa natureza, comece fazendo um processo de sensibilização com seus alunos. Faça com que eles percebam o próprio corpo com atenção e sintam as relações em seu funcionamento. Peça que massageiem as partes do corpo, movimentem-se de maneiras diversas, cantem e produzam sons. Explique que, para fins de estudo, podemos considerar que o corpo é formado por 3 partes: cabeça, tronco e membros. Provoque-os a refletirem sobre como essas partes são constituídas. Eles precisam saber, por exemplo, que o pescoço, tórax e abdômen são partes do tronco. No interior destas encontram-se inúmeros órgãos que desempenham diferentes funções. Você pode usar imagens de raio-x para que eles conheçam alguns órgãos internos. Você pode mostrar que no pescoço estão a faringe e a laringe. No tórax, pode situar os pulmões e o coração. E no abdômen, a organização do estômago, intestinos, fígado, rins e outros órgãos. Da mesma maneira, siga explorando as demais partes dos órgãos do corpo humano. Agora que mostramos como o corpo humano é formado, chegou a hora de explicarmos como ele funciona. Comece instigando seus alunos com perguntas relacionadas a processos que ocorrem em nosso organismo. Distribua cartões com perguntas entre os alunos. Eles deverão responder perguntas como estas: qual o caminho do ar em nosso corpo? Por que temos que comer? Por onde passam os alimentos? Como os nutrientes são distribuídos em nosso corpo? Como os alimentos que comemos se transformam em energia? Após os alunos responderem às perguntas, chega o momento da instrumentalização com leituras. Apresente textos sobre o sistema digestório, respiratório, cardiovascular e urinário. O objetivo é que eles percebam a função de cada sistema, os órgãos que os compõem e o que produzem. Para auxiliar nessa tarefa, associe a teoria com atividades práticas, que levem o aluno a vivenciar o que está estudando. Vamos demonstrar na atividade a seguir uma forma de promover esta relação. A partir deste ponto, você pode usar este vídeo em sua aula e conduzir a atividade junto com as orientações que vamos mostrar a partir de agora. Olá, turma! Vocês sabem como os nutrientes são distribuídos pelo nosso corpo? Quem faz isso é o sistema cardiovascular. Ele é o responsável pela circulação e distribuição dos nutrientes e do oxigênio para as células. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, veias e artérias. O coração bombeia o sangue através de canais chamados vasos sanguíneos. Esses vasos estão em todo o corpo, dos pés à cabeça. E quando sentimos as batidas do coração, isso é causado pela força do bombeamento de sangue para as diferentes partes do corpo. O instrumento que médicos e enfermeiros usam para escutar e contar as batidas do coração é o estetoscópio. Que tal construirmos um? Primeiro, os materiais. Vocês vão precisar de 2 funis, um pedaço de mangueira de jardim e fita adesiva. Pegue os funis e encaixe em cada ponta da mangueira. Depois passe fita adesiva para ficarem bem presos. Para escutar o coração do colega, por exemplo, coloque em um dos funis do peito dele. O outro encoste no seu ouvido para poder escutar bem. Agora conte as batidas do coração de seu colega por 15 segundos. Em seguida, multiplique o número de batidas por 4. O resultado da conta é o número de batidas por minuto. Marquem o número de batidas em um quadro, como nesse exemplo. Agora, o mesmo colega deve levantar e dar pulos. Assim que ele terminar, use o estetoscópio e conte novamente as batidas por 15 segundos. Repita a multiplicação por 4.
e anote no quadro. Agora que terminamos a dinâmica, vamos reunir os resultados que coletamos. Vamos analisar os números com o professor e ver o que aconteceu entre uma medição e a outra. Bom trabalho, pessoal! Professor, professora, esta atividade proporciona aos educandos a percepção sobre funcionamento dos batimentos cardíacos. Com as medições, eles percebem que a frequência aumenta após a realização dos movimentos. A partir desta atividade, você pode discutir de forma integrada o sistema que formam o corpo humano. Leve-os a observar que, assim como as batidas do coração, a respiração também aumenta de frequência após a realização de exercícios. Evidencie que um fato determina o outro. Mostre que uma atividade do sistema motor causa elevação de produção nos sistemas cardiovascular e respiratório. Isso acontece porque as fibras musculares se esforçam para realizar uma tarefa e consomem oxigênio para isso. A necessidade de oxigênio faz os pulmões trabalharem mais e rápido. E o coração também se acelera, porque são os vasos sanguíneos que levam o oxigênio até os músculos. Perceber e entender essas interligações são um grande desafio para os alunos. Faça uso de atividades como a que vimos hoje, para aproximar a criança dos conceitos. Perceber e entender essas interligações são um grande desafio para os alunos. Faça uso de atividades como a que vimos hoje, para aproximar a criança dos conceitos e levá-la a vivenciar os conhecimentos que desejamos passar. Boa aula e bom trabalho!